Olá, povo. Vocês estão bom? Eu vou falar direitinho, né? Como é que você tá? Eu tô aqui na igreja hoje, sabe? Tô vendo aqui a igreja, fazendo de conta que vocês estão aqui comigo e vendo o salão, então, vendo as cadeiras novas. Ó, vou mostrar para vocês, ó. São todas novinhas, muita cadeira, todas boas. Tem dois tipos, tem de curvim e tem de tecido. Nós vamos separar aqui para saber qual que vocês vão usar mais aí, né? Mas de tecido tem mais. É tudo igualzinho. Só tem poucas de curvinho, bem poucas. Bem pouquinho, uns 10%. E aí eu quero que você entenda que nós estamos aí próximos, né? De alguma coisa acontecer aí, não sei o quê. Mas já está na hora, né, povo? Já está na hora. Estamos com saudades. Antes de iniciar, eu queria comunicar que os dias estão passando tão rápido, como o Edson está falando. Eu nem imaginava que hoje já era domingo. Loucura. Quando chega a sexta, eu falo, já é sexta? Que nem eu tinha marcado uma reunião com os homens, né? E essa reunião com os homens ia ser sexta-feira, 8h30 da noite. E não sabia que era sexta-feira. Aí eu vi o WhatsApp dizendo, né, da reunião. Aí eu falei, ué, já começou? E já é sexta? Pensei que era quarta, né? Eu não sei, para quem está trabalhando, ainda tem um fuso horário legal. Mas a gente que está isolado, né? Não sei, tá difícil. Quanto à volta da igreja, é um pouco estranho te falar isso, mas que nem, talvez dia 14 de julho nós vamos voltar. Talvez antes, ainda está sendo discutido. A gente não pode se reunir nem com poucas pessoas aqui na igreja, porque eu sou do risco, grupo de risco. Né? E então eu não posso estar aqui. Então, se a gente começar a reunião, vai ser sem o pastor, sem pessoa com pressão alta, sem pessoa hipertensa, sem pessoa com diabetes, sem pessoas com maior de 60, sem nenhuma pessoa, sei lá, qual é o problema. Eu ainda estou fora do grupo de risco, vou entrar em julho, exatamente quando liberar a quarentena, né? Então, não sei o que vai dar, né? Mas Deus está agindo. Eu descobri muitas pessoas que têm uma identidade e outras que não têm identidade de Cristo que eu estou falando, né? E você que entrou agora, esse vídeo era só para entrar às 6h30 da tarde, então não espalha não, tá? Estou transmitindo ao vivo aqui, mas é para já ir para a internet, para não ter problema de atrasar, né? Mas 6h30 da tarde nós vamos entrar. A identidade nossa é complicada. Se você pega na Bíblia, muita gente ele foi provado pela identidade. Eu já fui provado pela minha identidade. E até estava vendo uma reunião de 2013, estava vendo os vídeos do YouTube e eu vi que nós falamos um dia sobre identidade e eu lembrava, né, que quando eu tinha 15 anos, eu falsificava carteirinha de ginásio, que era na época, né, para poder entrar no cinema, e modificava a data de nascimento, ganhava um dinheirinho com isso. E essa falsificação mudava o ano de nascimento, mas eu não alterava mais nada, só o ano de nascimento. Eu tinha uma habilidade, né? Fazer o quê? É um dom. Todo dom é provindo de Deus, só que está na sua genética, só que ele pode ser usado tanto para bem quanto para mal, e eu usava para mal. E depois eu estava assistindo o batismo de algumas pessoas, né? Até do Diego, da Natalinha, de algumas pessoas da ZL, e fiquei comovido com algumas pessoas que a gente achava
queria dar certo e não deram, né? Elas se desviaram, como eu desviei. Eu batizei em 90, não, desculpa, 75. Já tem até foto. E já existia foto no tempo, colorida ainda, hein? Você vê? E eu me batizei, mas eu não mudei a identidade, eu continuei sendo o velho. Pelo contrário, piorou. Depois dos batismos, que piorou um pouco mais. Eu já era atrapalhado, era rebelião ao extremo. E depois do batismo, acabou com a minha vida. Sabe? Acabou. E aí eu afundei e voltei só depois de casado. Um batismo complicado. E eu queria que você lembrasse qual é a tua identidade verdadeira. Se você batizou, se você morreu de verdade, ou tem um monte de gente atrás de você, querendo te pegar, né? Cobradores. Eu lembro que tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que eles estavam expulsando o demônio de um camarada lá, né? E o demônio falou para ele assim: ô meu, quem é você? O que você está fazendo aí? Eu conheço esse Jesus que você está falando, conheço Paulo, porque eles estavam expulsando assim: eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Aí ele falou assim: eu conheço Jesus, conheço Paulo, e vocês, quem são? Complicado, né? Então, a pessoa que não tinha identidade, essas pessoas não tinham identidade. E essa identidade, ela tem que ser firme e verdadeira. Eu lembro que antigamente, na década de 80, 90, a informática não era tão avançada. Você ia na Praça da Sé, você fala assim: eu preciso de uma identidade. Com os marginais, né? Lógico. Eu preciso de uma identidade com nome de tal, do número de documento tal, assim, assim, assim. Você faz para mim? Ele, opa, paga tanto lá e tal. Ele fazia documento, fazia documentação. E essa documentação, ela servia, era boa. Carta de motorista. Muita gente pagava essa carta e pegava sua carta sem fazer exame, sem nada. E algumas eram falsas, algumas verdadeiras, mas foi pago, foi irregular. Não adianta ter a carteira e não saber guiar. E quando a gente morreu, lá na nossa morte, quando eu tive um encontro com Cristo mesmo, isso foi em 95, eu não morri imediatamente. Eu levei uma flechada de uma seta que tinha um veneno gostoso chamado salvação. E talvez muita gente que é condenada, né, eu não gosto de julgamento, mas esse julgamento que muitas pessoas fazem, né, eu aposto muito nas pessoas, eu aposto muitos anos da minha vida em uma pessoa. E a turma me fala: pô, por que você perde tempo com tal pessoa? Porque às vezes Deus me mostrou o futuro, né? O futuro daquela pessoa, que ela tem possibilidade, mas ela tem escolha. Então, existe um negócio chamado possibilidade e um negócio chamado escolha. Você tem o dom, tem possibilidade, mas tem a escolha. Será que você vai querer o que Deus tem para você, o caminho? Né? Tudo na tua vida é assim, funciona assim. Você está sendo escolhido de alguma forma. E essas opções são dadas para você. Você escolhe o teu caminho, escolhe se quer estar ao lado do Senhor ou não. Você tem que definir. E nessa questão de definição da tua identidade é muito importante. Quando a gente quer se parecer com Cristo, é complicado, porque algumas pessoas têm vergonha, primeiro, do Evangelho. Já falamos várias vezes sobre isso, que o que mais impede uma pessoa de se converter é o jeito, né? Tem uma pessoa que eu falo que ele é pastorzão, mas ele tem um vocabulário meio estranho, ele gosta das coisas do mundo e tal, vocês não conhecem muito não.
vocês não conhecem, não. E eu falo, não, mas não adianta você fugir. Cedo ou tarde aí você consegue, mas se quiser. Se ele quiser. Mas ele tem um potencial gigante. Ele tem uma coisa chamada amor. Só que ele não assumiu isso. Ele não assumiu a identidade de amor, sabe? Então ele é fortão, tal. O coração dele é uma geleia, entendeu? Ele ama até o cachorro da rua, ama, sei lá, qualquer coisa. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem amor. E esse amor é o fundamento para a obra de Deus. O amor é fundamental. A Bíblia fala assim, se você não ama seu inimigo, que está do teu lado, quanto mais você ama Deus. Né? E amar Deus é fazer o melhor, né? Obedecer e tal, e gostar de fazer o bem, gostar de dar prazer para Deus. É o cúmulo, a personalidade da pessoa que se diz cristão, mas ele é egoísta, avarento e outras coisas, quer dizer, ele quer para ele quer o prazer dele, ele quer a vida dele, mas ele não dá prazer. Tem pessoa que se desiludiu já. Primeiro que quando uma pessoa se ilude já não é uma coisa certa. E desiludiu porque ele tentou, eu tentei com muitas pessoas, muito tempo. E esse muito tempo me levou às vezes até ficar um pouco acabadinho, né? De chateado. E de ver uma pessoa que falou que queria tanta coisa boa, mas na verdade não quis, né? Ele se decompôs. E não assumiu a identidade que ele falou que gostaria de ser futuramente. Eu não sei se você já assumiu sua identidade cristã, ou só quando está na minha presença, ou no ritual da igreja, né? Na liturgia da igreja. Eu ia fazer um vídeo sobre alguma coisa, sobre ritual, sobre realmente quem é nosso Deus, mas Deus me falou sobre identidade. Na pandemia, aconteceu um negócio muito legal, porque muita gente está se descobrindo que ele tem Cristo lá no seu DNA. Eu falei uma coisa na reunião de homens que funciona assim. Eu dei exemplo do Marcão aqui do lado, né, que tem as injetoras. Ele pega e tem a máquina lá, né, a injetora, que o Flora trabalha também, e tem a eletricidade, que vem da Eletropaulo, que você liga na máquina. A máquina tem eletricidade, ela está viva, ela é uma máquina produtora, alguma coisa carnal, física, está lá. Tem eletricidade que você não vê, mas existe. Mas se o homem, aquele que ligou a eletricidade lá, aquele que eu chamo de espírito, vamos dizer assim, não for lá e ligar a máquina, colocar alimentação de material, pegar o produto, tirar, não vai dar certo. Então ele precisa, além do corpo e da alma, ele precisa do espírito. Né? Esse espírito, ele tem uma identidade cravada lá. Qual que é? Então, essa identidade, ela determina até a qualidade do produto. Por exemplo, se um camarada chega lá e regula a máquina mal, né? Se ele não dá a temperatura correta do plástico lá derretido, o plástico não entra total, o copo não vai formar a quantidade de plástico injetado, ele vai ficar buraco, ele vai faltar pedaço da peça, ele vai queimar o produto ou não, vai ficar mais escurecido, vai ficar mais claro, não vai ficar daquela forma, se ele não dosar direito, vai acontecer um monte de coisa. É o espírito da coisa. E esse espírito só consegue ser deformado, aí da sua identidade, através da alma. Por exemplo, se a eletricidade ela não está funcionando direito, não adianta o espírito ficar cutucando lá para ele funcionar, porque ele não vai funcionar. Se a máquina der um defeito também, não adianta o espírito lá estar dando toque, que não vai funcionar. Então, são um conjunto. Mas voltando à tua identidade,
eu descobri algumas pessoas que elas realmente elas decidiram ser Cristo, mas tem muita dificuldade, e a dificuldade chama-se vergonha, né? E tem uns que ficaram com medo dessa pandemia toda lá e se dedicaram a buscar a Deus de uma forma e começaram a se descobrir. E impressionante como que a pessoa começou a se descobrir na sua, como que eu posso falar, na sua identidade, né? Ele viu que ele tem potencial. São pessoas que passaram um bocado aí, né, com provações, privações e tal, e eles descobriram que eles querem Cristo de verdade e começaram a buscar mais um pouco. Isso foi sensacional. Hoje, sua identidade ela tem que ser definida, porque entenda o que eu vou falar. Eu repito muitas coisas para entrar, porque às vezes você fala assim, mas eu já ouvi e já está tudo certo. Mas se seu coração não pegou essa palavra e viveu, não adiantou. Então eu repito muitas coisas para que você comece a martelar na sua cabeça e tenha uma decisão, fala assim, é verdade, eu preciso mudar, eu preciso deixar tal coisa, eu preciso assumir tal coisa, eu preciso lutar com tal coisa, eu preciso... alguma coisa precisa acontecer. Bom, é maravilhoso quando a gente consegue perder a vergonha de assumir a identidade. É maravilhoso. E Cristo é uma coisa sensacional, porque você deixa de ser desse mundo e então nada mais vai importar. Na Bíblia fala sobre muitas coisas, e uma coisa que eu descobri é que se você, por exemplo, você que está me assistindo aí, começou a uma mudança, se você assumir a tua identidade total e viver como Cristo, que é muito difícil, mas não é impossível, então o que vai acontecer? Nada vai acontecer com você. Por quê? Todas as maldições do mundo, elas foram vencidas. Como? Aí vem os que querem distorcer essa palavra. Se existir a morte verdadeira, se por acaso você morrer realmente para o mundo e surgir um Cristo aí dentro, então pensa bem, toda maldição, todo o teu sofrimento, toda doença, todo o teu XYZ aí, pensa bem, você tem uma cobrança das tuas finanças, você não consegue acertar a tua finança de hipótese alguma, você trabalha, não tem resultado, sempre está devendo, sempre está acontecendo e tal, você está em maldição. Poxa, como assim você está em maldição? Você está em maldição, né? Você está em maldição. Mas, pastor, eu já fiz a quebra, né? Fui no basta, falei, eu renuncio todos os meus pactos, minhas maldições financeiras, meu Zé, meu João, né? E como é que, né? Como é que funciona isso? Não é por palavra, é por morte. Quando eu falo sobre isso, é para você entender e decidir uma mudança naquela área. Então, nossa libertação é dividida por áreas. Você consegue vencer aqui, consegue vencer aqui, consegue vencer aqui, consegue vencer aqui. Então, nossa libertação, ela funciona por área. Tem pessoa que é liberto das finanças, porque não tem problema com finanças. Ele não tem uma hereditariedade de, como eu posso falar, de vontade de gastar, não sabe usar cartão, ansiedade acima de tudo. E essas coisas que acontecem, né, fazem com que a pessoa gaste demais. A ansiedade chega lá, ele compra. Outro come 10 vezes por dia, come só que é alimento gorduroso, que dá prazer. E essa coisa, a turma está entrando no chat aí perguntando, né? Começou faz tempo, avisa nós, não era para ser agora, eu tinha programado para as 18h30 entrar, né? Então, calminha aí, certo? Fica assistindo se você quiser, mas não fica falando para os outros, né?
Então, o que eu estava falando sobre quebra de maldição, se você pegou no meio do caminho, quando você está no sistema aí de quebra de maldição, você pega a sua área e vai trabalhando naquela área até mudar. Depois você passa para uma outra área, vai até e muda. Vai até e muda. Vai mudando. Quando você consegue a morte total, que é isso? O diabo não te acha mais nas suas maldições. Ele vai te procurar e falar assim, eu estou com um documento aqui do Eliezer e ele tem um problema sério. Eliezer Liron tem em Jerusalém, nos Estados Unidos, tem, eu já fiz caça do meu nome, se você procurar Eliezer Liron, vai vir muita coisa minha e vai vir muita coisa de um cara lá de Israel, de Jerusalém, dos Estados Unidos, tem na Austrália, tem nisso. Né? O nome Daniel Liron é o mais, tem muito, tem um monte de monte. O meu nome, Célia Liron também tem, né? E nós temos algumas coisas, né, que tem na nossa identidade para a gente separar uma pessoa da outra. Por exemplo, paternidade. Eliezer Liron, filho de Manuel Liron e Margarida Liron. Daniel Liron, filho de Eliezer Liron e de Célia Toledo Liron. Então, isso são paternidades. Então, quando alguém começou a se identificar, ele dá a identidade lá, então Eliezer Liron e tal, e aí, opa, tem uma dívida tua aqui. E essa dívida chegou lá, um documento. E aí, quando você fala, não, essa dívida não é minha. Existe muita briga, até no campo espiritual. Não, você é tal pessoa. Não, não sou, porque você está no mesmo espírito familiar da sua família. Como foi passado para você através de criação. Certo? Então, quando você começa a cobrar, começam a cobrar de você, muita coisa, você chega, opa, peraí, não sou aquele, eu sou esse. Aí tem que ter a paternidade lá. Eliezer, né? Quando Satanás chegou lá para fazer a tentação em Jesus, né? A tentação de Cristo, que fala, né? Quando ele foi provado lá no deserto, Satanás fala assim, se você é filho de Deus, provando a paternidade dele. Se você é filho de Deus, então não é qualquer um que é filho de Deus. Você tem que ter a paternidade. Se você é filho de Deus, fala para essas pedras se transformarem em pão. Não é assim? Já pensou Satanás chegar para você? Porque é um tal de falar assim, você é filho de Deus, né? Não é isso? Aí você fala assim, eu sou filho de Deus. Aí Satanás fala assim, se você é filho de Deus, faz tal coisa. Não testando, mas para você assumir a posição se você é filho de Deus ou não. Será que você é filho de Deus? É? E aí, quando você fala assim, sou filho de Deus, então prova as minhas ações. As minhas ações. Se você é filho de Deus, prova. Então, Jesus ele provou para Satanás de outra forma, né? Ele usou a palavra. E você está preparado para usar a palavra? Se você é filho de Deus, né? Só que agora nós temos que provar uma coisa. Nós temos um outro nome chamado Jesus Cristo. E a nossa identidade tem que ser de Cristo. Deus está estreitando a coisa para a turma provar quem é. O evangelho estava tão destruído. Até na reunião dos homens eu falo assim, o meu Deus, não esse Deus medíocre que as igrejas estão pregando. O meu Deus não. O meu Pai não é esse Deus medíocre que as igrejas estão pregando. Que ele é chantageado com lágrima, ele é chantageado com
dinheiro. Ele é chantageado com emoçõezinhas, com rituais, achando que se a gente vem na reunião domingo aqui, né, vocês vão gostar das cadeiras novas. Se você vem aqui, quem chegou atrasado aí no chat, não era nem para começar, era só 6h30. Se você entende que essas cadeiras aqui, vou mostrar de novo, que agora que entrou muita gente, né? Aí, povo, as cadeiras novas. Todas novinhas, tem aquelas vermelhas do fundo, não vai usar agora não, tá? É que veio a mais, veio bastante cadeira a mais, tá? Então, povo, a igreja está pregando chantagem. E nós não somos filhos desse Deus que se cede às chantagens. Nós temos que entender que nós vivemos num negócio chamado justiça, debaixo da justiça de Deus. O que é essa justiça de Deus? Nós, se você entende, Deus estipulou leis universais, já falei centenas de vezes sobre isso, e essas leis universais, elas servem para essas coisas, servem essas leis universais para a gente caminhar e ter um futuro. Eu estava vendo um desenho das igrejas, a formação da igreja, né, a primeira igreja que Cristo começou, na verdade ele não fundou nenhuma igreja, fundou um movimento, né, de transformação do judaísmo que não foi aceito. E tem um monte de, que nem fala Osana fala assim, tem a vertente. Então teve um monte de vertentes. O neopentecostal, que é o que a turma está vivendo hoje, né? Tem, no islamismo também tem, né? Por isso que eu até fiz um videozinho, mas depois eu vou colocar para vocês, eu mando para vocês, dos rituais islâmicos. E eles têm lá a ala pentecostal do islamismo, existe, porque eles entram numa dança, né? E essa dança começa a fazer um movimento hipnótico, a mesma coisa que se faz no louvor. E eles acham que aquela sensação de hipnose, que é uma dança que roda, depois eu passo para vocês, eles acham que aquele ritual é a presença de Deus, entendeu? E esse ritual eles acham que é a presença de Deus, porque eles não têm personalidade, eles não sabem o que é. Se você acha que a tua emoção é a presença de Deus, eu vou te falar que você não tem identidade de Cristo, porque você não tem autoridade, você não tem relacionamento com Deus, você não está lá em nome dele, você está lá amigo de alguém dele, né? Eu queria que você pegasse sua identidade hoje, olhe para ela, entenda como que pode, né? Você não imaginava como que você ia ser com sei lá, quem vai assistir, né? Tem pessoa nova, tem pessoa velha. Mas há 10 anos atrás, eu acho que você já está vivo, né? Há 10 anos atrás, você nem imaginaria o que ia acontecer contigo. Há 15, há 20. Há 20 anos atrás, eu nunca imaginei na minha vida ser um pastor. Nunca. Loucura. Loucura. Qual a sua identidade? Se for Cristo, você vai deixar Deus trabalhar na tua vida e você vai ser a pessoa que Deus quiser. Se você for uma pessoa que não rasgar a tua identidade velha e assumir a tua identidade nova, o diabo vai agir na tua vida sempre. E isso que está impedindo muita gente da igreja, nossa, a não quebrar maldições, a estar sempre capenga espiritualmente, sempre mal, sempre carente, sempre mal mesmo. Entenda, quando uma pessoa está com a identidade de Cristo, nada afeta ela. Então, tem coisa que me afeta ainda, e eu fico muito chateado.
porque talvez eu não seja suficientemente competente para passar uma ideia e a necessidade da morte, mas só me consola com uma coisa, nem Jesus, né, conseguiu, porque ele só falou para os que queriam. Eu falo e eu provo para muita gente que elas necessitam mudar. Ela mesma declara que precisa. Mas a identidade dela é a identidade da carne ainda. Ela não mudou. E a sua mudança dura uma semana, porque ele é logo descoberto. Satanás ele tem tanto documento dessa pessoa, a sua falta de vontade de mudança. Satanás tem tanto documento dessa pessoa que ele começa a esbanjar assim na frente, ele coloca um cartaz. Esse não é Jesus, esse é o Eliezer. Tá vendo aqui? Aí, pessoal, esse é o Eliezer. Ou sei lá, o teu nome. Porque você quer ser Cristo, mas as maldições antigas querem voltar. E a necessidade é muito grande de você ter um direcionamento para decisões, porque as maldições estão aí. Pensa bem, como foi tua mãe e teu pai? Conta para mim. Quantas maldições eles tiveram? Sobre casamento, sobre relacionamento, sobre que mais? Tudo. Sobre finanças, sobre isso, sobre aquilo. Como foi teu pai? Como a vida dele? Ele é feliz? Ele viveu feliz? Não, estou falando na Terra, tudo bem. E quando ele morreu? Se quem tem parentes mortos, teu avô, teu bisavô, quando morreu, ele morreu bem? Ele morreu salvo? O que é isso, morreu salvo? Ninguém pode determinar quem foi salvo ou não, mas quando ele morreu, eu lembro do meu avô, quando ele morreu, morreu em paz, e eu e o pastor Taborda, que estava meio malzinho aí esses dias, fomos lá lavar o cadáver, né? Para poder, naquele tempo não tinha funerária assim. Em 92, você era obrigado a vestir o teu morto. E fui eu e o pastor lá, nós demos banho no corpo do meu avô, e o rosto dele estava sorrindo. Ele estava assim, ó, tipo assim, nossa, tô indo embora, tô indo pro meu lar, porque a identidade dele era de lá. E ele foi um velhinho muito bom. Meu pai também, ele remoçou quando faleceu. Meu pai, cada um teve uma vida, né? E cada um decidiu fazer algumas coisas, pessoas diferentes uma da outra. Eu fui em muito velório. Tem velório que eu chego, tá escrito não defunto. Esse não tem jeito. Esse acabou, né? Esse vai pro inferno. Se a pandemia pegasse você e você morresse hoje, não é possível. Nós somos um pico, está morrendo 1.000 pessoas por dia em São Paulo. 1.000 pessoas por dia. E aí? E aí? Conta. Se ela te pegasse hoje, a morte vem em 15 dias. Você estaria preparado? Você ia estar sorrindo? Ou ia estar desesperado? Hein? Eu não quero te assustar. Na Bíblia existe uma situação de que Deus sempre mostrava o resultado. E a turma não entende isso, acha que o Velho Testamento é punidor. Estava lendo a história do cristianismo. Existia um cara que foi o precursor do Calvino e do Lutero, mas um Marcião. Se vocês procurarem lá, Marcião mesmo, não é o Marcião nosso aqui, mas o Marcião. Ele foi um camarada que ele começou a pregar um cristianismo no século II, mais ou menos, né?
que ele extinguiu todo o Velho Testamento e só usava o Novo Testamento. E ele falou que o Velho Testamento era muito duro para ele, porque tinha muitas ameaças. Ameaças ou prevenção, né? E esse Marcião tinha uma personalidade estranha, ele era meio fajutão, mas ele conseguiu muito adepto, tanto que o nome dele está na história. Mas ele tinha a personalidade dele, ele era um Marcião, ele não era Cristo. Porque Cristo ele veio com o Velho Testamento todinho, e ele seguiu e venceu. E você, né? Qual é a tua personalidade? Qual a sua identidade hoje? O diabo está atrás de você porque você falsificou uma identidade? Tem muita gente que está convertido aí, está dentro da igreja lutando para vencer, mas ele está sob maldição, porque a identidade dele está trocada. E a Polícia Federal do Céu está atrás. Né? E a do Satanás também. Ele está entre os dois. E essa identidade aqui está sendo requisitada. Eu vejo pessoas que casaram e não querem ser casados, que não querem o bem do outro. Tem pessoas que querem o bem próprio. Tem pessoas que estão numa empresa, mas não querem fazer bem para a empresa, querem fazer o seu bem. É a identidade velha dele. Tem pessoa que está na igreja, mas não quer ser igreja. É egoísta, avarento, não tem amor, não tem. Está vendo pessoas morrerem e não fazem nada, não ajudam, não fazem nada. Qual é a tua identidade? Fala para mim. Quem é você hoje? Você falsificou a tua identidade? O cristianismo para você morreu? Né? Ou está vivo? Você é cristão, cópia de Cristo, ou você não? Você é discípulo, seguidor, aquele que faz igual? Então, eu queria que você se analisasse e falasse assim, eu estou lutando numa área. Eu queria que você, se tem um problema, se você tem um problema que não consegue vencer, na Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa, ele dará misericórdia. Aquele que confessa e deixa, ele dará misericórdia. Aquele que confessa e deixa, ele dará misericórdia. O confessar, você tem um pastor que te entende. Deus fez eu passar por muita situação, muito, de todo jeito. Tem pessoa que não acredita de tudo que eu passei. Você não é obrigado a acreditar também, não é problema seu. Mas é talvez para te entender. Eu entendo um camarada que caiu em qualquer área, porque eu caí em qualquer área. Não é um mérito, é simplesmente ele usou isso que tinha passado para poder te ajudar. E você não precisa sofrer o que eu sofri para a mudança. Você pode ouvir e querer a mudança, simplesmente. Eu queria que você começasse a se analisar. Eu vou te dar 2 dias. Antes disso, eu não quero ouvir você. Você vai pegar hoje e amanhã, o dia inteiro. Na terça-feira, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp para mim, falando assim, Eliezer, eu tenho uma falsificação. Eu estou escondendo algo tentando esconder Deus, né? Você não esconde. Mas eu escondo todo mundo. Eu sou fajuto. Eu sou fajuto. Eu sou mentiroso em tal área. Eu não vou te condenar, não. Eu quero poder pegar essa ferramenta para te quebrar a maldição. Tem pessoa que fala assim, escreve, pastor, quanto tempo vai durar minha maldição? Até você mudar. Eu não estou falando sobre pecadão, não. Tem pessoa que o pecado dela é ansiedade, medo. Você sabe que Satanás, ele pega na mente com exatamente as mesmas coisas.
sempre. Se você vai lá no passado, como Satanás tentava, e ele se afastou de Jesus por algum tempo, né? Você já viu isso? Pensa, quando falou assim, e se ausentou por algum tempo, senão queria voltar. Os mesmos argumentos. E ele volta para você também. Ele volta com os mesmos argumentos para você. Então, se você for uma pessoa que quer realmente vencer, você vai chegar e mandar um WhatsApp para mim falando assim, pastor, eu quero te confessar uma coisa. Eu sou falso nesta área, sou falso naquela área, sou falso naquela área, sou falso naquela área, sou falso naquela área. E eu quero acabar com a minha maldição. Meu medo tem que ser deixado de lado, minha ansiedade tem que ser largada de lado, eu tenho que vencer tal coisa, um vício, um comportamento. E você vai conseguir. Eu sei que você vai ter que confessar para deixar. E aí eu vou estar. E vai ser só entre nós. Você vai confessar isso aí até terça-feira. Não, terça-feira. Eu quero que você fique em oração. Deus vai te mostrar tudo. Direto. Você vai entrar, vai pensar esses 2 dias. E terça-feira você me manda um antes. Simples. Falando diretamente. Talvez eu não te responda na hora. Eu vou estar orando. E depois nós vamos conversar. Certinho. E cada caso vai ser um caso. E até lá você vai descobrir muito mais coisa que você não imaginava. Você vai descobrir muita coisa. Né? Como você está? Quem é você? Cadê a tua identidade? Não falsifica a tua identidade. Se você ainda não conseguiu pegar de Cristo, assume a tua velha e rasga ela. Tipo, mudando tuas atitudes, mudando tua personalidade, morrendo no mundo velho, começando um mundo novo. A pandemia, ela veio para chacoalhar o povo de Deus. Tem pessoas descobrindo quanto fazia falta a vida dele endireitar, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o lar. Não tinha lar, né? E agora tem. E a identidade falsa ficou muito vivo. Teve muitas pessoas que tiveram problema no casamento, porque a identidade era falsa. Teve muitas pessoas que tiveram problema de relacionamento no serviço, que era falso, foi descoberto. Tudo agora é descoberto. A pandemia serve para isso, descobrir tudo. Tinha pessoas que tomaram decisões antecipadas e foram avisados para não tomar porque vinha crise, mas tomaram de qualquer forma, né? Não consultaram, pastor, vamos orar em tal decisão que é muito séria. Tomaram e agora estão sob a maldição. É o resultado. Ou, ao contrário, né? Tem pessoa que orou bastante para tomar uma decisão e tomou certa antes da pandemia, agora está bem. Então tem muita coisa que para você entender, né? Vamos lá. Hoje e amanhã você vai estar em oração. Terça-feira você vai mandar um WhatsApp, certo? Nós temos um grupo aí que ora às 2 e às 2 às 3, alguns às 2, alguns às 3. E esse grupo que eu fiz, nós vamos estar, viu grupo? Nós vamos estar orando nesse processo, para que o povo se identifique realmente quem ele é. Acabou o tempo de ritual, acabou o tempo de igreja antiga. Eu quero você como corpo de Cristo, fazendo parte, sentindo o que ele sente, vivendo o que ele vive. Então você vai analisar a tua vida e você vai fazer exatamente uma confissão até terça-feira conversando comigo, certo? E aí, se você quiser, não, obrigado. E você fala, eu preciso mudar em tal área, me ajuda em oração. Só isso, é isso que eu quero de você. E todos vão estar aí de acordo com a vontade de Deus, que eu sei. Tá bom, pessoal?
Tem bastante pessoas no chat, tem 20, não era para ter, porque a transmissão era para começar às 6h30. Não sei o que houve aí que vocês ficaram sabendo, né? E começaram a estar juntos. É gostoso, né? Mas eu queria que a transmissão só fosse às 6h30 da tarde, tá? Agora vai começar das crianças, as aulinhas das crianças aí. Se você tá ligado, né? Você vai ser chamado no meeting, aí que é vai ter uma aula presencial aí dos professores, né? Uma aula não presencial, né? Uma aula aí. E essa aula vai ser, os professores vão chamar as crianças aí, você vai ser convidado se foi no grupo de pais, quem não está no grupo de pais, entre, e vai começar daqui a pouquinho, tá bom? Quem está assistindo mais tarde, dançou, já perdeu, tá bom? O Flora está falando assim, porque eu sou incrível no seu canal, e tá sempre ligado, né? Então tá bom. É isso aí. Google Meet, o Wagner está falando, tá? Vai ter. Nós tivemos uma reunião de homens no Google Meet também. Tá bom, pessoal? Então, para quem perdeu a palavra, você dá um pause agora, volta lá para o início, assiste ela inteira, que você vai ouvir ela, vai ver ela, tá? E eu quero que você, até terça-feira, você fale. Já pode sair, Marcão. Se caso você quiser falar que falta para você, terça-feira nós vamos estar em oração à noite com todos. Talvez a gente faça uma reunião no Meet, para quem mandou, eu mando os convites e a gente conversa, tá bom? Deus abençoe vocês. Paz. O Rogerão tá aí, Marinão, Robes, Marisa, Marcão, Tamires, Célia. Ixi, um monte de gente, né? Tá certo? Beleza? Deus abençoe vocês. Vão em paz. Deus abençoe.